Amigos, estamos aqui novamente para conversar mais um pouquinho de rock no vinil Crônicas e Crônicos. E olha aqui o clássico aqui que eu trouxe para a gente conversar hoje. Maravilhoso, arrebatador, primeiraço disco do Van Halen. Obra-prima da banda, disco de estreia de 1978. Olha, nunca assim talvez um disco de estreia, poucos discos de estreia impactaram tanto na música quanto esse primeiro disco do Van Halen. Eles só vieram a superar até as vendas mesmo do disco mais pra frente, em torno de 84, quando eles lançaram o disco homônimo de 84. Mas esse primeiro disco é arrebatador, uma lição de rock and roll. Então se você quer conhecer mais um pouquinho sobre o rock, os clássicos do rock, os discos que marcaram a história do rock, você não pode pular o primeiro do Van Halen. Olha só que detalhe interessante, a banda é formada por dois irmãos, né? O Ed Van Halen e o Alex Van Halen. E no comecinho, os dois holandeses ainda, quando ainda não tinha vindo para a América, o Ed Van Halen tocava bateria e o Alex Van Halen tocava guitarra. E ainda faziam aula quando criança, enfim, mas o Alex sentava na bateria do Ed quando ele não estava em casa e ficava praticando. E um dia o Ed Van Halen chegou e viu ele praticando a bateria dele e falou: então vou pegar a sua guitarra também. Foi a melhor troca que os dois fizeram. Um excelente baterista e um dos melhores guitarristas de todos os tempos, Ed Van Halen, isso é incontestável. Foram para a América com a família, enfim, e lá conheceram David Lee Roth, formaram uma banda também, e Michael Anthony no baixo, né? David Lee Roth, um figuraça, um showman, um cara que cantava muito, e foram fazer em bares, né? Tocar em bar em Los Angeles, e lá nos bares, enfim, eles faziam covers, tocavam covers de músicas dos anos 60. Tanto que eles não estavam gostando, enfim, muito da linha dos anos 70, acharam que estava começando a ficar um negócio meio chato, meio maçante, e faziam cover dos anos 60, principalmente de bandas de hard rock dos anos 60, como os Kinks, por exemplo. E numa dessas, no bar, estava lá Gene Simmons do Kiss. E ele gostou muito de ver a banda tocando e resolveu bancar uma fita demo. E eles gravaram Running with the Devil e levaram essa fita nas gravadoras, enfim. Mas não obtiveram muito sucesso, não tiveram... Gravadora torceram o nariz, falaram, pô, não sei, não é legal. E acabaram que desperdiçando aí o Van Halen. Devem ter se arrependido até hoje, com certeza. E nessas indas e vindas dos bares, enfim, estava lá Teddy Templeman, um produtor que trabalhava com os Doobie Brothers na ocasião. E ele viu Van Halen, ficou louco e resolveu produzir o primeiro do Van Halen, um disco com uma produção barata, um disco de estreia de molecada, e os caras arrebentaram. Foi o dia de sorte do Van Halen, tá, o Teddy Templeman lá no bar, e trazer eles para o estúdio e gravar esse disco que é arrebatador. O disco é maravilhoso, tá? Então o disco, tem um detalhe aqui, a capa, né? Nós vamos falar um pouquinho mais depois da capa. Capa contra capa, enfim, mas as músicas que estão escritas aqui, assim como os discos do Kiss, eu não sei por que eles faziam isso, estão fora de ordem, né? Então nós vamos pegar o vinil aqui, ó. É uma edição nacional, tá? Selo da Warner, selo bacana, bonita aqui, né? Warner Bros, enfim, uma reedição, essa aqui já inclusive, o disco é de 78, e o disco abre com Running with the Devil, né? Um clássico absoluto aqui da banda até hoje, nas coletâneas, enfim. Essa música é vangloriada e com razão, né? Foi a música que eles gravaram para demo lá, que foi rejeitada pela gravadora, e posteriormente eles colocaram aqui como música de abertura do disco. O grande ponto alto, talvez aqui, um dos pontos altos aqui do disco, e o ponto alto de solos de guitarra, comparado com os do Jimmy Page, aí, enfim, que entraram na história, é Eruption, né? Um solo de guitarra que tem um monte de técnicas aqui que o Ed Van Halen, podemos dizer que ajudou a criar, com certeza, foi co-criador dessas tappings, né, que são tocar só com a ponta dos dedos, enfim, two hands, as duas mãos no braço da guitarra, solos com a velocidade absurda, distorção, efeitos de alavanca, o cara faz tudo, uma aula de guitarra aqui, nesse solo de aproximadamente 3, 4 minutos, não passa disso, mas o cara faz tudo isso aqui. No filme De Volta para o Futuro, o Michael J. Fox, quando ele acha o pai dele lá nos anos 50 ainda, ele estava escutando Eruption, ele colocou no fone de ouvido do pai lá como se ele fosse um astronauta e apertou o play lá para assustar o cara.
Fiz umas coisas, curiosidades assim legais, né? Como se fosse um monte de raio, um monte de coisa, mas era a Eruption do Van Halen. Aí depois vem aqui, ó, You Really Got Me, a versão da música dos Kinks, dessas que eles tocavam nos bares lá em Nova York, né? Perdão, em Los Angeles, na época das covers. E eles gostavam muito dos Kinks. Mais pra frente eles tocaram também Where the Good Times Gone também. Tocaram também Pretty Woman do Roy Orbison, enfim. Mas aqui essa versão de You Really Got Me é matadora. Olha, tem muita gente que conhece a música do Van Halen e nem sabe que a música é dos Kinks, né? De tanto sucesso que essa música fez com o Van Halen. Depois vem Ain't Talk About Love. Olha, parece uma coletânea, impressionante esse primeiro disco do Van Halen, uma aula de rock, de guitarra, de bateria, de vocal e de baixo. Aliás, quanto ao vocal, o Todd Templeman ficou meio receoso, né, quanto ao David Lee Roth, achando que ele não cantava muito bem, não sabia se ia dar certo, mas ele era um figuraço, era um cara muito engraçado, ele era graduado em karatê, enfim, então ele fazia altos saltos no palco, enfim, então ele tinha uma presença de palco muito legal e eles resolveram apostar e acertaram com certeza, né, uma lenda David Lee Roth. Ficou na banda até 85, depois tiveram esses vai e voltas nos anos 2000, enfim, mas é realmente um cara diferenciado, um grande vocalista de rock aqui. Depois veio I'm The One, um rock and roll básico, visceral também, para fechar o lado 1 aqui do disco. Lado 2, James Cry, uma música tão legal, um rock, uma batida pesada da guitarra, bateria marcadona também, enfim. Atomic Punk, muito temporal, na verdade, né? Nós estamos falando de um disco de 78, onde o punk tinha estourado, né? Então fala ali sobre a cena punk, ali é muito bacana. Feel Your Love Tonight, uma música legal, um rock bem 4x4, quadradinho, né? Little Dreamer também vai nessa mesma linha aqui. Ice Cream Man é um bluesinho, não deixa de ser um blues, com uma pegadinha bem americana, assim, de rock. E é um on fire, acaba o disco aqui, um rock fantástico aqui, a energia saindo pela caixa de som, explodindo aqui, ou seja, não deixa, esse disco aqui, ó, discoteca básica, basicona, para quem curte rock and roll, né? A capa aqui, uma foto de cada um, foi tirada no Whisky a Go-Go, eu peguei essa informação na internet, não sabia, enfim, onde eles tocavam lá na Califórnia, né? A parte traseira aqui, olha que legal, uma foto aqui do David Lee Roth, uma mistura aqui de Robert Plant com Roger Daltrey, né? Uma coisa bem sex symbol, assim, com a camisa aberta, enfim, cabeludão, uma coisa bem de anos 70, ó, tem um salto alto aqui, né? Aquela calça de couro com boca de sino, enfim. A presença de palco do cara era uma coisa incontestável, né? Essa guitarra aqui, olha, o Van Halen montou ela é o corpo do Stratocaster com o braço de uma outra guitarra, mas ele montou e ele ficou com ela sempre aí, virou uma marca registrada, podemos assim dizer, do Van Halen, essa guitarra aqui, né? Olha, a banda de primeiríssima, um disco espetacular, sem dúvida. Essa edição é uma edição nacional, uma reedição, na verdade, já de anos 80, uma prensagem boa, enfim, com vinil ainda de qualidade. A gente tem aqui também um encarte, ó, que vem com o símbolo da banda, um logotipo muito bem sacado aqui, que continuou com a banda até o seu final. O outro aqui é uma foto da banda aqui, ó, tudo molecada aqui, ó, Ed Van Halen com 23 anos. O cara tinha 23 anos, já tocava tudo isso de antes e o cara desenvolveu um monte de técnicas com 23 anos. O cara simplesmente influenciou Steve Vai, o cara influenciou Satriani, o cara influenciou Randy Rhoads, o cara influenciou todo mundo do heavy metal e do hard rock que veio depois dele. Tá? Michael Anthony aqui também, ó, molecão, né? O Alex Van Halen e o David Lee Roth. O nome Van Halen da banda é sobrenome dos dois, né, dos dois irmãos, enfim. E a banda teve vários nomes até chegar a essa conclusão. E foi justamente o David Lee Roth que falou, pô, vamos colocar Van Halen, porque ele achou que era um nome de impacto. Assim como Santana, por exemplo. Falou, pô, Santana, é o nome do cara e a banda leva esse nome, fica legal. Van Halen é um nome bem sonoro, enfim. E, enfim... Fica aqui a minha dica aqui, o primeiro do Van Halen. Não tem muito o que falar desse disco, aqui é um clássico, até manjado, né? Mas
esse canal aqui, ele serve justamente para a gente divulgar o som legal, né? Gerar aquela curiosidade de, pô, faz tempo que eu não escuto esse disco, eu vou colocar de novo para escutar. Tem nos aplicativos, saiu versão em CD, se eu não me engano saiu até versão com bônus, enfim, né? Mas procure conhecer, tá, o Van Halen, e se você quiser conhecer a banda, esse primeiro aqui é discoteca básica, basicona, coloca, gosta de rock and roll, certeza que vai gostar desse disco aqui, tá? Eu digo que todos os discos do Van Halen são bons. Eu particularmente eu gosto do Van Halen até o Balance. Depois ali entrou o Mike Cherone, Gary Cherone, perdão, que na minha opinião não casou legal com a banda, depois ficou um vai e volta de vocalistas aí. A fase do Sammy Hagar também é espetacular. A gente vai falar de mais discos do Van Halen, mas hoje vamos nos ater aqui, né, ao primeirão do Van Halen, tá? Clássico, classicão absoluto aqui, primeiro do Van Halen. O estúdio novo está pronto, vocês estão vendo aqui, vai ter modificações na parede. Hoje tá o Jethro Tull aí, bastante disco do Jethro. Foi aniversário do Ian Anderson essa semana, né? 74 anos aí, um maluquete Ian Anderson aí, outra figuraça do rock também. Vamos falar sobre Jethro Tull, vamos falar sobre um monte de banda, tá bom? Agora ficou pro estúdio pronto, nós vamos conversar mais vezes. Um grande abraço, escuta Van Halen, escuta o primeiro do Van Halen, tá bom? Um grande abraço, muito rock and roll a todos. Vinil, crônicas e crônicos, nós somos crônico de vinil, nós somos malucos e a gente gosta mesmo de som, tá bom? Um grande abraço a todos, vamos voltar logo com muito rock and roll. Primeirão do Van Halen, 1978. Valeu, galera, um abraço, até mais.